Interaja conosco, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, se quiser, também comente e compartilhe esse vídeo. Nós temos a participação no microfone da Rádio Rosário nessa manhã de domingo do Dom Rodolfo Luiz Weber, arcebispo da Arquidiocese de Passo Fundo, que esteve presente em Serafina Correia, presidindo a ordenação dos diáconos do município de Serafina Correia nesta manhã. Bom dia, Dom Rodolfo. Bom dia, é um prazer falar com vocês nessa manhã e a partir de um momento importante na vida da comunidade paroquial, na vida da nossa arquidiocese e também na vida dos dois diáconos permanentes que foram ordenados. Então, inicialmente, a minha saudação fraterna a vocês. Dom Rodolfo, como é que foi a missa que o senhor presidiu nesta manhã? Isso, então nós é domingo, dia do Senhor, na qual também nós tivemos a graça de ordenar diáconos, dois senhores aqui dessa comunidade. Lembrar que na igreja, desde o começo, nós temos uma tríplice função que faz parte do clero, que é o bispo, o padre ou o presbítero e os diáconos. E os diáconos temos dois tipos, o chamado permanente e o transitório. Permanente, aquele que permanece a vida inteira nessa condição, os transitórios são ordenados padres. E os diáconos permanentes também têm uma característica daqueles que são solteiros, outros casados, né? Então, são pessoas que participam do ministério da ordem, recebem, portanto, o sacramento da ordem no grau de diácono. E o sacramento significa que a vida da pessoa, o serviço está ordenado para o bem da comunidade. Portanto, dispõe de si e essa pessoa se dispõe na coordenação mais direta da igreja. Porque isso é a função. E claro, o diácono, desde o começo na tradição da igreja, ele tem tripla função, que é a que nós chamamos de ensinar. Portanto, aquele que a partir da palavra de Deus transmite e ensina, por isso na missa de ordenação é entregue ao diácono o evangelho, porque essa é a palavra principal. E essa palavra ele também aprende e ensina, como é dito na hora. A segunda missão do diácono também é aquele que santifica o povo de Deus, especialmente através de dois sacramentos, do batismo e da abençoar os matrimônios, como também pode dar bênção, objetos, casas e assim por diante. Portanto, a dimensão de santificar, usar os sinais sacramentais. E a terceira tarefa é a dimensão do pastoreio do povo de Deus, especialmente na dimensão da caridade, um olhar todo especial para as pessoas mais pobres e necessitadas, porque a caridade faz parte da vida cristã. O encontro com Cristo, a sua palavra, a oração, pede da pessoa a dimensão da partilha. Só existe uma vida digna no mundo na medida que existe partilha. E o diácono tem essa tarefa de ser um sinal de quem convida a partilhar e exerce o exercício da partilha e um olhar especialmente para aquelas pessoas mais frágeis da comunidade. Portanto, são pessoas que vão enriquecer a missão da igreja aqui em Serafina Correia, mas também eles podem ser chamados para outros serviços em nível de Arquidiocese de Passo Fundo. Rodolfo, além dos dois diáconos aqui de Serafina Correia, o Gilberto Chiarello e também o Walter Rossetto, nós tivemos mais diáconos que acabaram sendo ordenados também no dia de hoje. Hoje nós tivemos dois, teve uma ordenação diaconal na sexta-feira em Passo Fundo, na Igreja São Vicente, o Valdomiro, o Claudomiro, e agora teremos mais pela frente, são mais 8 candidatos que serão ordenados agora a partir do próximo fim de semana, teremos mais 2 e assim até o fim do ano teremos a ordenação de mais 8 diáconos permanentes. Nós vamos vivendo uma situação complicada, Dom Rodolfo, principalmente em relação à pandemia que assolou o mundo inteiro desde o ano passado. Como é que a igreja está vendo essa situação, Dom Rodolfo? Bom, a igreja está no mundo. Jesus nunca quis que os cristãos vivessem fora do mundo, mas vivessem no mundo, como ele diz, como sal e luz. Portanto, a igreja, pelo fato de estar no mundo, viver no mundo, sofre os mesmos efeitos da pandemia, porque a igreja é feita de pessoas. Portanto, nesse contexto, nós damos a nossa colaboração, precisamos usar as ciências, os meios que tem para a proteção, a não transmissão da doença, o tratamento da doença. Enfim, a igreja está mergulhada nesse contexto e sofre também os limites que ela tem.
desde o seu trabalho regular, também na sua manutenção. Enfim, sofre como todo o povo de Deus sofre. E a igreja, portanto, é solidária. Mas no meio disso tudo, não podemos deixar de anunciar o mais importante, né, que é o próprio Evangelho. Tem limites físicos de movimentação, de reunião, mas mesmo assim o Evangelho deve ser pregado e anunciado. Mas como a igreja, portanto, que é feita de cidadãos desse mundo, ela vive o que há de melhor e também o que há de pior e de mais sofrido nesse momento da história. Portanto, mas também dá uma assistência toda especial a tantas famílias enlutadas por causa de pessoas que morrem em decorrência da Covid. Temos todo esse trabalho também de misericórdia no enterro, né, na oração por essas pessoas, pelo descanso eterno e também pelos seus familiares. Um dos grandes problemas que a igreja vem enfrentando é a não possibilidade dos fiéis comparecerem às igrejas e às missas que são realizadas. Sim, é uma limitação que temos, porque a vida de comunidade é feita uma vida de encontros, encontro de pessoas, face a face. Por outro lado, você não se encontrar é também uma forma de respeito, de viver o Evangelho. Eu não posso ser, a partir da minha convicção religiosa, promover a doença, a matança, seria uma contradição. Por isso, se eu tenho uma dificuldade de me reunir, eu devo viver esse momento, respeitar e incentivar esse movimento. Então, isso não quer dizer que uma vez que tenha condições, esse valor caia fora. Pelo contrário, nós precisamos uns dos outros. E para nos fortalecer, obrigatoriamente precisamos nos encontrar. Porque é no encontro de pessoas que eu vejo quem está à minha frente, eu sinto o que se passa com ela. Claro, temos um instrumento que ajuda, que é intermediário, que é necessário e importante, que são os meios de comunicação, as mais diferentes formas. Por exemplo, o rádio é uma dessas formas, né, que ajuda, minimiza o problema, mas que nesse momento temos que optar por essas formas, porque isso também faz com que demonstra que nós levamos o problema a sério, que o problema é sério e quando você tem uma situação de emergência, você tem que se comportar diferente que uma situação normal. Rodolfo, inclusive durante a missa que o senhor presidiu nessa manhã, o senhor também mencionou uma mensagem deixada pelo Papa. Sim, nesse quarto domingo depois da Páscoa, a igreja sempre lê o capítulo 10 do Evangelho de São João, que fala onde Jesus se apresenta a Cristo como o bom pastor. E eu lembro assim que a igreja, as pessoas são conduzidas por lideranças. E na igreja as lideranças maiores estão na figura do Papa, do Bispo, dos padres e dos diáconos. Por isso, sabendo que Cristo é a liderança maior, o exemplo máximo, e Ele que conduz, Ele que dá vida, Ele que orienta quem se põe a esse serviço, a igreja há muitos anos coloca esse domingo também como dia de oração mundial pelas vocações, sabendo que as pessoas, para viverem em comunidade, como também viverem em igreja, precisam de gente que as conduza. E por isso é um dia que a igreja pede que se reze pelos padres, pelos bispos, pelo Papa, mas também reze para que novos jovens se sintam chamados, atraídos e respondam generosamente para essa missão. E o Papa, faz 58 anos, que os Papas sempre mandam uma mensagem para os fiéis nesse dia, para ajudar a vivenciar esse dia. E esse ano o Papa mandou uma mensagem muito bonita. Ele liga São José, o esposo de Maria, porque estamos também no ano celebrando São José, com o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E o Papa coloca 3 palavras: a dimensão do sonho, sonhar como Deus; segunda, a dimensão do serviço, a vida humana, a vida de uma pessoa fica bonita quando ela se doa para os outros; e também a fidelidade. Fidelidade porque Deus é fiel e quem crê nele também precisa ser fiel àquelas coisas que não podem ser jogadas no lixo com o passar dos anos. E claro, o valor maior é a própria palavra de Deus. Dom Rodolfo Luiz Weber, arcebispo da Arquidiocese de Passo Fundo, a gente agradece a presença do senhor no microfone da Rádio Rosário neste domingo, onde o senhor esteve presidindo essa missa de ordenação dos diáconos aqui do município de Serafina Corrêa, e gostaríamos que no final dessa entrevista o senhor deixasse uma mensagem a toda a nossa comunidade, Dom Rodolfo.
Então, nós estamos vivendo na igreja, na liturgia, o chamado tempo pascal, porque o nosso fundamento é a Páscoa. E o apóstolo São Pedro, logo depois da Páscoa, quando as pessoas o questionam por que ele está evangelizando, por que está ensinando aquilo que Jesus ensinou, por que ele está fazendo o que Jesus fez e por que estava convidando as pessoas a fazerem, o São Pedro responde: olha, vocês rejeitaram Cristo, colocaram no lixo e quiseram que de fato apagar a memória dele, os ensinamentos dele. Mas esse Cristo que vocês botaram no lixo, rejeitaram. Esse Cristo é a pedra angular, o fundamento sobre o qual se constrói a vida e o mundo. Então isso nós queremos dizer, que o Cristo é o nosso fundamento. Então quem acha que o mundo está moderno, que o mundo não precisa mais de Cristo, que a fé é coisa do passado, que os ensinamentos do Evangelho não necessitam mais, nós reafirmamos esse ensinamento de Pedro. Queremos que o mundo olhe para Cristo e veja nele como fundamento, como Pedro usa a imagem, a pedra angular do edifício não só da igreja, mas do mundo, porque os seus ensinamentos de fato transformam a vida. Portanto, olhemos para esse Cristo e façamos dele o fundamento para a nossa vida de sociedade, claro, da igreja já é, mas para a nossa vida também de sociedade e das relações fraternas.